Ainda em pé, por favor, abra sua Bíblia comigo. No texto que nós lemos, no início, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24, a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 24 ao verso 28. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Vocês podem sentar? Que a tua palavra seja a nossa regra, teu Espírito Santo, o nosso mestre, e a tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O tema da nossa meditação hoje é anseio de mãe, necessidade de filhos. Eu quero que as crianças me ajudem a pregar, porque talvez o pai de vocês ou a mãe não conhece muito bem a história. Mas eu sei que vocês conhecem a história de Ana, a história do profeta Samuel. Nesse dia que comemoramos o Dia das Mães, muitas delas receberam um presente, uma lembrança dos seus filhos. Mas será que ganharam o que mais desejavam? Sei que muitas mães fizeram muito pelos seus filhos, mas será que atenderam a maior necessidade deles? Mães gostam de ganhar um cartão, uma roupa, bolsa ou sapato. Elas gostam de ganhar flores, sair para almoçar ou jantar fora, viajar, etc. Mas, e se esses presentes vierem daquele filho distante, que só se lembra da mãe nessas datas comemorativas? Será que isso é tudo o que elas anseiam? O que de melhor podemos dar para as nossas mães que as deixará contentes? O que de melhor as mães podem fazer para seus filhos que os ajudará sempre? Nesse relacionamento lindo de mãe e filhos, criado por Deus, tenho certeza que as coisas mais importantes que cada um pode fazer é viver exclusivamente para cumprir o chamado que o Senhor lhes deu. Mães, vocês precisam saber e apropriar-se do grande poder que Cristo quer dar a vocês para mudar a história. Será se isso é verdade? Deixa eu colocar um pensamento do meu professor, que ele comentou conosco na aula. Ele diz assim: a história de Israel mudou porque uma mulher ficou orando na entrada do santuário do Senhor sozinha, e Deus lhe concedeu um filho. Eu vou repetir: a história de Israel mudou porque uma mulher se prontificou a clamar e a buscar o Senhor sozinha. Os sacerdotes não ajudaram ela a orar. Os homens que eram responsáveis pela adoração até criticaram quando a viram. Mas uma mulher, ela sozinha, aos pés do Senhor, foi um canal para mudar a história de Israel. Está fresco na memória de vocês
a nossa meditação, brincando com coisa séria. E vocês se lembram que quando eu falei que quando Deus levantou Sansão, o povo não orou. Quando Sansão morre, a decadência no final do livro dos Juízes vai ao chão. O povo estava totalmente longe, distante de Deus. É nessa ocasião que uma mulher atribulada, ela vai para Siló. E ela se coloca de joelhos. E a história de Israel mudou por causa de uma mãe. Se você não pode ter filhos, ou se seu filho faleceu, se sonha em ser mãe biológica, Deus pode lhe dar filhos. Mas se Ele não lhe der filhos biológicos, não fique triste com isso. Toda mulher nasceu para ser mãe, quer tenha filhos biológicos, adotivos ou espirituais. Gente, eu achei lindo e essa é uma verdade. Tem como provar isso biblicamente? Tem. Paulo, ele reconheceu isso quando ele mandou saudações aos irmãos em Roma. E ele diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Talvez você não tenha filhos biológicos, mas quantos filhos adotivos, espirituais, Deus tem colocado na sua vida? E como Paulo, nós podemos dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou mais mães ao meu lado para me ajudar. Bem, você conhece a história de Ana? Eu vou fazer um breve resumo da sua história. Essa mulher era casada com um homem que chamava Eucana. Eucana era um homem que tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. De ano em ano, Eucana e sua família, eles subiam para Siló, para a adoração anual. E ele subia e sacrificava com a sua família e oferecia porções para eles. Mas toda vez, Ana sabia que ia passar por sofrimentos. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. E Penina, que podia ter filhos, provocava, irritava Ana. Nós não sabemos o grau dessa irritação. Nós não sabemos como era essa provocação, mas dizia que Ana já sabia que ela ia ser insultada, provocada. Talvez seria nesses termos: você é tão fiel ao Senhor e Ele não te dá filhos? Você é tão dedicada, você é uma serva do Senhor, por que será? Talvez Ele não te ama. E essas provocações, ela ouvia constantemente: olha quantos filhos eu tenho, olha como que o meu marido é feliz com os filhos que eu dei para ele. E isso a machucava tremendamente. Então, mais uma vez eles subiram. E dessa vez Ana não queria participar ali daquilo, ela já estava angustiada. E Eucana, seu marido, viu que ela estava triste e falou para ela assim: ô Ana, por que você anda tão triste? Por que você está tão cabisbaixo? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Às vezes, os maridos querem ajudar, mas eles não estão na mesma sintonia espiritual, ou não conhecem o mesmo sofrimento que a sua esposa está passando. Pastor Hernandes Dias diz que Eucana, ele está vivendo como aquela música do Leandro e Leonardo, se eu não me engano. Pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Parece que Eucana só quer atenção para ele, mas Ana está ferida. E ela se desloca dali. E vocês sabem para onde ela vai. Ela vai orar. Mas ela está tão machucada, angustiada internamente, que ela não tem força e não sai voz. Mas ela gesticula. Ela gesticula. E pelo que você lê no relato bíblico, não foi uma oração simples. É um resumo a sua oração. Mas parece que ela ficou algum tempo ali. E como o sacerdote Eli, ele sentava à beira da entrada do santuário, e ele já estava velho, e esse é um costume dele, ele começou a observar Ana. E falou: nossa, é tão cedo, essa mulher já está embriagada, bêbada. Então ele foi exortá-la: mulher, pare com esse vício, pare de beber. Ela falou: ah, Senhor, essa serva não está embriagada. Eu não estou bêbada, eu estou aflita de espírito.
eu estou em sofrimento, eu estou clamando e orando para que o Deus dos céus me ouça. E então, no desfecho da história, ele fala: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o seu pedido. Esse é um resumo do que estava acontecendo nessa família. E eu quero meditar com vocês rapidamente em algumas coisas importantes. E eu quero começar primeiro com as mães. Em primeiro lugar, a maior necessidade dos seus filhos é ter uma mãe que ora por eles. Seus filhos têm muitas necessidades. As crianças, tanto os bebês, os adolescentes, os jovens, aqueles que já cresceram, têm muitas necessidades. Muitas delas vocês têm atendido. Mas a maior necessidade dos seus filhos é que você ore por eles. É importante cuidar da alimentação dos filhos, da educação, dos caminhos do Senhor, da formação secular. Porém, todos esses cuidados não será permanente se Deus não salvar o seu filho e a sua filha. E é em resultado das orações suas que Ele atende e salva os seus filhos. A Neuza falou aqui da minha mãe. E não sei se vocês sabem, antes dela se converter, a minha mãe, ela deu uma Bíblia pequena de presente para ela. Você tem essa Bíblia ainda? Ela estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. E na Bíblia estava escrito assim: Senhor Jesus, salve a minha filha. Será se o Deus de Israel ouviu? Ele ouve as orações das mães quando elas buscam e intercede a Deus pela vida dos seus filhos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você tem orado pelos seus filhos? Orado intensamente por eles? Penso que em nossos dias não existem muitas mães que oram pelos seus filhos. É certo que há exceções, mas infelizmente muitas mulheres foram enganadas, iludidas com riquezas, fama, poder, sucesso profissional, etc. Essas coisas não seriam erradas se não as impedisse de intercederem com perseverança por seus filhos. Porém, isso tem acontecido. Deus quer despertar você para orar por seus filhos e se tornar agente de mudança na história. Quantas mães tem aqui? Levanta as mãos para mim, por favor. Muitas mães. Se uma mãe de joelhos, ela foi agente de mudança da história de Israel, quanto mais se várias mães orarem com perseverança pelos seus filhos. E.M. Bundes escreveu assim: a resposta da oração nos faz compreender que nela existe vida e poder. É a resposta da oração que faz tudo acontecer, que muda o curso natural das coisas e organiza todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. É a resposta de Deus que faz o homem perceber o poder que há na oração. Que milagres incontáveis ela produz nesse mundo. Que bênçãos incontáveis ela tem para aqueles que oram. Você acha que o homem que escreveu isso estava certo? Você acha que esse pastor teólogo que escreveu isso, ele sabia o real poder que a oração tem? Sim, ele sabia. Vejamos o resumo da oração de Ana. Pegue com você a cena. Lá em Siló, uma cidade pequena, no mundo antigo, em um tabernáculo, uma mulher com angústia se dobra ou fica sentada, eu não sei a postura dela, mas ela derrama seu coração diante do Senhor. E a sua oração é nesses termos: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho,
então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Há poucos dias nós estudamos sobre um homem que era nazireu. Vocês lembram do voto do nazireu? Era voluntário. No caso de Sansão, não. Foi Deus que instituiu. Agora aqui não é Deus que está instituindo uma dedicação total, como o nazireado de Sansão. Agora Ana, ela está tomando essa postura para ela. E é certo, e é bem provável que Ana conhecia muito bem a história da vida de Sansão. Ela viu como Deus usou, mas também viu os seus fracassos. Ela viu como ele foi uma lâmpada, uma bênção para o povo em certos aspectos, mas também viu muita decepção nesse homem que enfiou o pé pelas mãos e brincou com coisa séria. Agora Ana, conhecendo a história, ela fala assim: Senhor, se o Senhor atenderes, o meu filho também vai ser consagrado ao Senhor por toda a vida, e o seu cabelo e a sua barba não serão cortados, ele também será nazireu. Ana orou e fez um voto ao Senhor. Você tem ideia do que aconteceria? Você já parou para pensar o que aconteceria na história se Ana não tivesse orado? Reflita comigo. Se Ana não tivesse orado, o menino Samuel não teria nascido. Se o menino Samuel não tivesse nascido, Israel continuaria sendo oprimido pelos filisteus, que é por meio da vida dele e no decurso da vida dele que Deus ele trouxe confusão, espantou os filisteus naquele grande terremoto onde ele sacrificava e orava ao Senhor, e reconquistou as terras que eles tinham tomado, e Deus deu paz nesse tempo por causa da vida de Samuel. Se Ana não estivesse orado, o sacerdócio continuaria nas mãos de homens profanos. Se Ana não estivesse orado, a dinastia dos reis não aconteceria, pois foi o seu filho Samuel que ungiu em primeiro lugar Saul, o primeiro rei de Israel, e depois Davi. Tudo isso veio por meio de Samuel. Se Ana não estivesse orado, pior ainda, Davi não teria nascido, ou não teria sido ungido rei de Israel. E ele não estaria na linhagem, e isso atrapalharia a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que é filho de Davi, o rei de Israel, segundo o reinado de Davi. Agora você começa a perceber o quão importante foi aquele dia, aqueles instantes ou horas em que Ana agora vai orar. Tem muita coisa em jogo. E se ela não estivesse orado? A história não seria como nós a conhecemos. Agora, pense comigo que a história ainda não acabou. A pergunta que eu fiz para você é: se você tem orado pelos seus filhos biológicos, os seus filhos adotivos, os seus filhos espirituais, porque se vocês não orarem, muita coisa na história se tornará uma desgraça. Mas se vocês orarem como Ana, com perseverança para os seus filhos, vocês têm ideia do que Deus pode fazer na história? Na história da igreja, na história da igreja ICT, na história do Brasil, do mundo, através do Evangelho, as boas novas. Olhe para os seus filhos, olhe para eles aí. Você tem ideia do que Deus pode fazer na vida dessa criança? Ou às vezes a gente não tem mais fé, não acredita. Será que Deus pode fazer? Ele não fez com Samuel, ele não fez com Ana, por que ele não faria com a sua filha e com o seu filho? Mas é lindo que o resultado das suas orações pelos seus filhos é a submissão sua ao desejo de Deus e do Espírito Santo. É Deus que conduz você a interceder pelos seus filhos. É Deus que impulsiona você a orar por eles.
É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que estava ali, guiando Ana, fazendo com que ela enfrentasse aquele sofrimento, causando aquela dor no seu coração, para levá-la a orar. Porque Deus vai realizar os seus planos, mas é por meio da oração dos seus servos que eles serão concretizados. Então o Espírito Santo levou Ana a orar, para que o propósito e os planos de Deus se cumprisse, e cumpriu. O menino nasceu, foi uma bênção. Logo criança, ele ouvia a voz do Senhor. Ele foi um canal de bênção para Israel. Ele levou o povo de volta a Deus. Ele quebrou os ídolos do coração do povo. Ele ungiu Saul, rei de Israel. E depois, quando Saul enfiou o pé pelas mãos também, e quando Samuel, já de idade, estava decepcionado e triste por causa da vida de Saul, Deus fala para ele: não fique mais triste por Saul, eu o rejeitei, mas vai para Belém, pois eu tenho escolhido um rei segundo o meu coração, que fará o meu desejo. E vocês conhecem como foi a vida do rei Davi, com bênção, e quantas bênçãos ele trouxe para o povo de Israel. E mais, no final da história, aquilo que Ana batalhou e orou se cumpriu. A mensagem da redenção se cumpriu na vinda de Cristo. E mais uma vez agora uma mulher está lá, e o anjo do Senhor aparece para ela, Gabriel, dizendo que mais uma vez Deus fará proeza por meio de uma criança que vai nascer. Pois agora Deus ouviu o clamor do seu povo, chegou o momento de atender, e agora Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, virá para resolver o problema da humanidade, do seu pecado, por meio de uma mulher. Gente, isso não é pouca coisa. Às vezes vocês estão ouvindo tanta besteira e desiludindo vocês da maternidade, do cuidado de filho, colocando essas coisas como pequenas demais, insignificantes. Nossa, você ainda vive nesses tempos de ter filho, de cuidar de criança? Não, vai curtir a sua vida, vai ver os seus sonhos, vai viver o que você deseja, menosprezando mães, quando eles não sabem que na história da redenção, na história da humanidade, vocês, mães, têm um papel importantíssimo para ser agentes de mudança. Rejeite esse tipo de mensagem. É extremamente importante ser mãe, e não abra mão do papel que Deus lhe deu. O pastor Ziel, ele estava comentando sobre uma mulher ali na congregação deles. Ela já está velhinha, parece que 90 e poucos anos. E ela chegou meio chateada no culto. E ele viu ela e falou: por que você está assim, triste, meio... Ninguém deixa mais eu fazer nada. Eu não tenho força para nada. Eu vou cozinhar, não deixa eu cozinhar. Eu vou limpar a casa, não deixa mais. Não posso fazer mais nada. Então, numa conversa com ele, ele falou: sério que a senhora não pode fazer mais nada? É óbvio que a senhora não pode mais trabalhar. A senhora tem quase 90 anos, a força já se foi. Mas tem uma coisa, um segredo que eu quero dizer para a senhora pode fazer muito. O que eu posso fazer? Ninguém me deixa fazer nada, toda chateada. A senhora pode orar. E a oração transforma. A senhora pode ver frutos da sua oração, na vida dos seus, do seu filho, da igreja, dos ministros. O quanto a senhora pode fazer por meio da oração. Bom, essa receita valeu. Alguns domingos depois, essa velhinha entrou na igreja toda faceira. As pessoas têm que se sentir útil. Ela falou: o que aconteceu? Eu descobri que eu posso fazer muita coisa. Agora eu tenho a minha agenda cheia. Eu tenho tantas coisas para levar diante do Senhor. E ela está vivendo nos seus últimos dias, descobrindo que ela está servindo ao Senhor com a coisa mais importante que ela pode fazer, que é interceder e orar pelos seus. Abel, pelo que eu devo orar pelos meus filhos? Por muitas coisas. Você pode orar e deve orar pelos seus filhos. Ore para que
ele ou ela possa aceitar a Cristo desde cedo e amar sua palavra. Ore com intensidade sobre isso. Quanto menor o seu filho ou a sua filha aceitar a Cristo, melhor será para a vida dele. Ore para que eles possam crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, para que possam guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Orem para que confiem em Jesus, o Senhor deles, e reconheçam que Ele é o seu melhor amigo, com o qual podem andar, conversar e desenvolver um relacionamento de amor. Ore para que os seus filhos possam desenvolver qualidades santas como diligência, bondade, honestidade, compaixão, paciência, domínio próprio. Ore para que sejam cheios do Espírito Santo e desenvolvam os dons que o Espírito Santo quer lhes dar. E muito mais você pode orar na vida dos seus filhos. Em segundo lugar, o maior anseio de uma mãe é ver que os seus filhos venceram na vida. Nenhuma mãe gosta de ver os seus filhos derrotados na vida. Nenhuma mãe gosta de ver o lar dos seus filhos, a vida dos seus filhos quebrada. O que mais enche o coração de alegria de uma mãe é quando você pergunta: como está o seu filho? Graças a Deus, meu filho está bem. É como se ela tivesse um dever cumprido. É como se isso trouxesse significado para a sua vida. O apóstolo João escreve o que todas as mães querem receber de presente dos seus filhos. João, em sua terceira epístola, no verso 4, escreve assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Isso pode ser dito sobre Ana e também sobre qualquer mãe que teme ao Senhor. Não existe maior alegria como essa de ver que os seus filhos estão andando na verdade. Você acha que Ana, ela só orou para ter o menino Samuel? Depois que teve o menino Samuel, desmamou ele com os seus 3 anos e pouco, colocou lá no santuário para servir o Senhor aos pés de Eli, foi para casa e... deixa meu filho para lá. Não é isso. Ela consagrou e fez um voto e cumpriu o seu voto. Mas eu tenho certeza que todos os dias ela estava clamando: Senhor, ajuda meu filho. Eu dediquei ao Senhor, agora conserva ele. Que ele seja a diferença naquele sacerdócio. Que ele honre o Senhor. Que ele seja sensível à sua voz. Que ele tema a sua palavra. Que ele seja honesto e íntegro. Foi o Senhor que me deu, então que ele viva inteiramente para o Senhor. Meus irmãos, ela orou por todos os seus filhos. Nós não conhecemos a história dos outros, mas Samuel, ele foi do início ao fim uma bênção, porque Ana não só orou para tê-lo, mas lutou intensamente a vida inteira pela sua vida. E quando eu penso que Ana morreu, ela morreu feliz, porque todo Israel reconhecia que Samuel foi um juiz, foi um sacerdote, foi um profeta diferente, do calibre de Josué e de Moisés, onde que todos os juízes não foi, Samuel foi, e foi honesto e serviu ao Senhor com integridade toda a sua vida. Filhos que me ouvem, vocês querem dar um presente para sua mãe? Vivam intensamente para o Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Vivam para a glória dEle. Isso vai fazer com que sua mãe fique extremamente feliz. Mas talvez alguns de vocês se perguntam: mas Abel, minha mãe não é crente. Ela não teme a Deus. Então isso não se aplica a mim. Aplica? Sim, aplica. A sua mãe, ela não reconhece se você tem mãe que não é crente, porque ela está ainda no reino das trevas. Ela está cega para essas verdades. Talvez ela até critique a sua fé. Mas no acampamento de jovens dos adolescentes que eu fui ministrar, tinha uma outra pregadora lá que ela também
ministrou. E quando nós estávamos almoçando, conversando, ela e a mãe dela, e aí eu fiquei sabendo de que ela servia ao Senhor, mas que a mãe era incrédula. E quando ela chamava os jovens da igreja para ir orar na casa dela, a mãe dela enxotava-os de lá. Sai daqui, eu não quero crente na minha casa, eu não gosto de crente. E aquilo cortava o coração da filha. Então, ela foi aonde? Aos pés do Senhor. Senhor, salva minha mãe. Senhor, converta minha mãe. Ela não enxerga isso, eu estou querendo fazer a tua obra e ela acha ruim. E Deus ouviu e atendeu. E eu conversando com aquela velha, ela fala assim: essa minha filha é uma bênção. Obrigado, eu agradeço a Deus pela vida dela. Foi um canal na vida dela que eu hoje sou crente. Eu enxotava os crentes de casa, hoje eu os convido porque Deus ouviu a oração da minha filha. Hoje as duas servem ao Senhor, é uma bênção. E ela hoje reconhece: eu tenho tanta alegria por causa que a minha filha serve ao Senhor e é uma mulher que teme ao Senhor. Então, se a sua mãe ainda não é crente, ore a Deus para que ela seja liberta. E um dia então ela vai reconhecer também que isso é o que causa maior alegria no coração da mãe. Mas talvez você me pergunte assim: minha mãe, Abel, ela é crente, mas ela não é madura espiritualmente. Isso também não é verdade sobre mim, pois quando eu busco e quero fazer a vontade do Senhor, parece que ela não liga muito para isso. Talvez a sua mãe não tenha a maturidade crescendo, ou não se desenvolveu em maturidade espiritual. E às vezes isso até atrapalha, porque ela acha que você está sendo crente demais, que você quer ser diferente demais, e às vezes vocês têm algumas crises. Não se importe com isso. Se você realmente quer buscar ao Senhor, viva inteiramente para o Senhor. No momento certo ela vai reconhecer. A maturidade não tem o mesmo nível nos cristãos. Alguns são cristãos dedicados que temem ao Senhor, mas não são tão maduros quanto outros. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Em muitas situações, Maria foi ferida e machucada porque ela não entendia muitas ações do Senhor Jesus. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Por que ele falou assim comigo? Vai lá, ele está pregando, fala que eu e os irmãos dele estão aqui e queremos ver ele. Fala para ele vir. Quem é minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso chegou no ouvido de Maria. Como será que ela entendeu isso? Será ela madura já o suficiente para entender tudo o que ela ouvia das bocas do Senhor Jesus? Penso que não. Mas se o que João escreveu é verdade, não existe alegria maior do que essa, de que ver os seus filhos andam na verdade. Você não pode ser mais alegre do que Maria, de que viu o seu filho desde bebê, desde criancinha, nunca pecar, nunca errar, sempre fazer a vontade de Deus. E quando desesperada ela corre no templo, depois de 3 dias sem ver seu filho: Jesus, o que você fez conosco, comigo, seu pai? Nós estávamos aflitos à sua procura. Por que vocês estavam aflitos? Vocês não sabiam que convinha eu cuidar dos negócios do meu pai? Você acha que ela entendeu isso? Mas ela guardava todas essas coisas no coração. Mas então chegou o dia de que ela agora está vendo o seu querido filho, o seu bebê que ela carregou no braço, que ela amamentou, que ela instruiu, que ela viu crescer. Agora ele está sendo crucificado. Aquele menino que ela teve várias profecias sobre ele, agora está pendurado numa cruz. Mas mesmo ali ele faz provisão para ela: mulher, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Isso ela entendeu porque ela precisava de alguém que o cuidasse dela. E Jesus está colocando a responsabilidade do apóstolo João: cuide da minha mãe. Agora ela vai ser a sua mãe. A Bíblia não fala, meus irmãos. Mesmo que a Bíblia não fala, é óbvio que nas todas as aparições de Cristo, em toda vez que ele apareceu,
ele apareceu com um grupo de homens. Em algumas dessas aparições, a sua mãe estava. Você tem ideia do que pareceu? Agora tudo ficou claro na mente de Maria, né? Ah, que alegria imensa eu tive de carregar esse menino que é o Salvador da humanidade no meu ventre. De ver as obras que ele fez e como ele serviu ao Senhor com integridade do início ao fim da sua vida. Você tem ideia do que passava no coração de Maria e a alegria de ter participado da história da redenção, sendo uma mulher que foi a mãe do Salvador de todos os homens e toda a humanidade? E isso pode acontecer em parte com você, mãe. Pois você não carrega um Messias e não alimenta um Messias, mas pode carregar e instruir uma criança que é habitada por Deus e que o Espírito Santo vive nela. E se Deus vier sobre o seu filho e sua filha para usá-los tremendamente, um dia você vai ser semelhante a Maria e falar: obrigado, Senhor, pelos filhos que o Senhor me deu. Obrigado pelos filhos biológicos, pelos filhos espirituais, pelos filhos adotivos. Eu tive o privilégio de interceder e orar por eles. E agora eu vejo a grande obra que o Senhor tem realizado na vida de cada um. Que essa palavra possa levá-las a ficar de joelhos mais tempo pelos seus filhos. E que essa palavra possa levar os filhos a buscar com mais intensidade ao Senhor, para que esse seja um grande presente que você dê à sua mãe.